Boa noite para você, boa noite minha gente, boa noite meu povo, boa noite para você. Bem-vindos sejam todos às apresentações de comunicações da palavra. Este nosso tempo de segunda a sexta-feira na transmissão pelo Facebook, a oportunidade, o privilégio que o Deus bendito tem nos concedido para esse tempo. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro do ano de 2025, quando são 19 horas e 55 minutos, registrando, marcando, identificando a nossa chegada, o nosso encontro com você nesta abençoada noite, em que aqui, pelo menos onde eu estou, no bairro onde eu estou, está chovendo. Chuva mansa, chuva calma, chuva abençoada por Deus que Ele tem nos concedido. Também somos agradecidos pelo privilégio que temos nas noites de segunda-feira. Comunicações da Palavra focaliza, projeta-se sobre a Palavra de Deus, a Bíblia. E nós temos dois textos, que são os nossos textos enfáticos, destacáveis a respeito da Bíblia, que falam dessa revelação de Deus, tanto a revelação que destaca a natureza, quanto a revelação pela palavra, por essa coletânea de livros que nós denominamos Bíblia. O Salmo 19 e também o Salmo 119. Eu tenho falado com você, nós temos aprendido, observado, analisado, trazendo para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, para a nossa assimilação, fatos a respeito tanto do Salmo 19 quanto também do Salmo 119. É interessante, 19 e 119. O 19 é um salmo curto. O número de versículos, tão somente 14 versículos. Já o Salmo 119 é o texto, na divisão de capítulos e versículos da Bíblia, é o salmo mais extenso. Ele tem 176 versículos. E eu já expliquei para você, já te levei a uma compreensão por que esse salmo é tão extenso. Mas daqui a pouquinho a gente refaz esse pensamento quando estivermos falando do Salmo 119. Tudo bem com você nessa noite? 19 horas e 58 minutos. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Tá valendo, hein? Ninguém até hoje escreveu nenhum comentário, nenhum sinal, nenhum traço da sua pesquisa, da sua busca por aquele livro, capítulo, versículo. E quem é que disse na palavra de Deus, mais ou menos o que eu digo aqui: vem conosco e te faremos bem. Se bem que o dele é: vai conosco e te faremos bem. Quem é que falou essas palavras e para quem essas palavras foram ditas por essa pessoa misteriosa que você vai descobrir na sua investigação e participar conosco, dizendo quem é a pessoa na palavra de Deus, qual é o texto de onde vem essa expressão para o nosso programa? Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. É um privilégio que a gente tem de poder desenvolver esse trabalho nesse ano. O nascimento do trabalho em 15 de setembro, a princípio, programa O Evangelho em Seu Lar, que deu lugar para o programa Comunicações da Palavra. E eu tenho muitos desafios, interesse de estimular, de envolver você. Eu tenho comentado com o pessoal, eu mesmo particularmente,
Aprendo muito com as apresentações de comunicações da palavra. Esse contato que a gente tem dia a dia. Ajuda, é um tempinho curto, mas que a gente recebe, absorve uma compreensão da palavra que tão necessária, tão importante. Então toda segunda-feira já marca aí, é dia da palavra do Salmo 19 e do Salmo 119. E nós vamos juntos desenvolvendo tudo que a gente puder, que Deus nos conceder, de entendimento, de compreensão, de aprendizado, de assimilação, até mesmo de memorização, que te leva facilmente à meditação. E colocando a palavra na mente, vindo para o coração, vai dar a condição, vai estabelecer a condição da gente estar colocando também em prática a palavra de Deus, porque esse é o alvo de Deus através da sua palavra para as nossas vidas. 20h01, a hora começa a correr e nós vamos junto com ela. Chegando agora para o Salmo 19, para a leitura do texto. É importante fixar o texto, eu vou lendo e você vai assimilando. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como o noivo que sai do seu tálamo ou dos seus aposentos e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Até aqui, os primeiros 6 versículos desse salmo, nós temos então a revelação de Deus. São 2 maneiras que ela é apresentada no Salmo 19. A primeira, nesses 6 versos, demonstra como a natureza, como os céus, o sol, os céus e o sol declaram a glória e o poder de Deus para a todos que observam, sem a necessidade de palavras. Versículo 7 até o finalzinho agora, a revelação de Deus através da palavra, a revelação escrita. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Versículo 10. Mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo e os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha
e libertador meu. Então nós temos no Salmo 19 as duas maneiras, o próprio Salmo trabalha isso para nós, as duas maneiras de Deus se revelar. A revelação de Deus é vista de duas maneiras. A primeira é essa demonstração da natureza. Eu chamo do livro sem palavras, que envolve os céus, fala do sol, fala do poder desses corpos celestes, dessa obra da criação de Deus. E a segunda parte, dos versículos 7 a 14, a revelação especial escrita de Deus, a sua palavra, a sua lei, ela é mencionada como a lei do Senhor, que é uma lei perfeita, fiel, mais valiosa do que o ouro. E o salmista conclui com uma oração pedindo para Deus, ou pedindo a Deus para protegê-lo do pecado. Ele faz esse pedido e que Deus venha conduzir os seus pensamentos e palavras, porque o salmista está buscando a pureza de coração e a graça de Deus. E você sabe que quem escreveu o Salmo 19 foi o salmista Davi. Salmo 19, Deus entregou essa belíssima composição poética ao seu servo Davi. E a primeira parte, então, traz a revelação na criação. A excelência da criação. Então, a revelação na criação. Deus se revela na natureza. Primeira parte, os primeiros 6 versos. A criação é uma testemunha silenciosa do poder. Você vê isso nos versos. É uma testemunha silenciosa do poder, da glória e da grandiosidade de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Há uma eloquência da criação, essa comunicação majestosa. O salmista diz que a criação proclama, que a criação declara a glória de Deus. Embora não use palavras, é o livro sem palavras. A perfeição e complexidade do universo revelam um Criador inteligente, e o universo e tudo quanto foi criado não é obra do acaso. Deus criou. Eu abrigo no meu coração, eu acalento no meu íntimo. Deus, o Criador. Eu gosto do Salmo 19, quando inicia, os céus declaram, manifestam, proclamam a glória de Deus. Glória a Deus. É a palavra falando da natureza. É o Salmo de Davi. O sol como exemplo. O sol como noivo. Ou um herói. Percorre o seu caminho todos os dias. Pode ter certeza, ainda que o céu esteja nebuloso, nublado, que você não possa enxergar o sol, mas ele está lá. Atravessou a fronteira das nuvens, lá está o sol. E quando as nuvens se dispersam, se dissipam, nós temos os raios e o brilho do sol. Todos os dias está ali a manifestação do sol, demonstrando o quê?
a ordem e o domínio de Deus. E nada pode se esconder à sua luz, assim como nada pode se esconder de Deus. E a segunda parte do Salmo 19, a revelação na palavra. E aí o versículo 7 até o versículo 14, eu vou comentar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso a semana que vem, ou eu faria diferente? Eu quero entrar no 119 agora, já são 20 horas e 10 minutos. Vamos falar um pouquinho do 119? A gente está nos dois, o 19. Eu tenho então que lembrar que eu tenho que falar do versículo 7, a revelação escrita. O Salmo 119, eu vou para a segunda parte dele. A primeira eu já li numa outra apresentação. E agora eu vou ler o versículo 9 ao versículo 16, porque, como eu já falei, são 22 porções, cada porção tem 8 versículos. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Sinônimo, palavra, mandamento, lei, preceito, juízo. A tua palavra tenho escondida no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Regozijo-me mais no caminho dos teus testemunhos do que em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. E o versículo 16. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então nós temos aqui o Salmo 119. Vamos buscar um entendimento para o Salmo 119. Já tem em vista, em consideração, é um salmo, maior salmo da Bíblia, e é uma poderosa declaração de amor e devoção à palavra de Deus. Coloca isso aí, é uma poderosa declaração de amor e devoção à palavra de Deus. Porque esse salmo, ele exalta, eleva a lei divina, que é vista como fonte de vida, orientação, alegria, força para o salmista, mesmo em meio às dificuldades, perseguição e angústia. E ele tem esse salmo, como eu já mencionei para você, uma estrutura poética única. Ele utiliza o acróstico do alfabeto hebraico. Não faz muito sentido no nosso português, a forma como o salmo foi escrito, mas para o judeu, para o hebreu, o hebraico, a maneira como o salmo é composto, ele forma um acróstico com todas as letras do alfabeto hebraico. O exemplo de acróstico com a palavra mãe, M-A-E. M, maravilhosa. A, amorosa. E, elegante. Isso é um acróstico. E aqui usa a forma de escrita criativa, onde as letras na vertical. Você coloca na vertical. Você tem todas as letras do alfabeto hebraico e cada letra do alfabeto hebraico tem um conjunto de 8 versículos e assim sucessivamente até um total de 176 versículos. E essa forma também, como o Salmo foi desenvolvido, ajuda para memorização, meditação e ensinamento, os ensinamentos de Deus. Até porque eles entoavam um salmo. Então, aprender dessa forma seria possível e traria ajuda. O salmo tem temas
tem temas principais. E nesses temas principais eu quero desenvolver um pouquinho hoje à noite e depois na semana que vem. A exaltação da lei de Deus é um tema principal no Salmo 119. O salmista é centrado na glorificação dos mandamentos, preceitos, estatutos e as palavras de Deus. A lei não é vista como um fardo, mas como um tesouro que proporciona vida, sabedoria e pureza. E tem apreciação pela palavra. Não é algo como um fardo, como um peso. Não, pelo contrário. É algo tão maravilhoso, algo esplêndido. Então há uma exaltação. O primeiro tema principal tem essa questão da exaltação da lei de Deus. Um outro tema principal é o poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é divina e apresentada como uma fonte inesgotável de força e renovação espiritual. A Bíblia é inesgotável. A 10ª consulta do mesmo texto dá tanto prazer quanto a primeira, pode ter certeza disso. Ela limpa o pecado, ilumina o caminho e conforta o coração. A gente precisa disso, precisa da purificação nas nossas vidas. E a palavra mantém a mente focada, evita o pecado, ao mesmo tempo que fornece um caminho seguro a seguir. Precisamos da palavra, tanto é que a Bíblia então vai ter as suas características, a bússola que vai guiar o viajante, várias características da palavra. Semana que vem eu vou continuar nesses temas principais e o desafio para nós, né, é realmente a cada dia estarmos valorizando o que Deus tem nos dado como um grande tesouro durante o nosso viver terreno, que é a lei do Senhor, que é a palavra dele, a Bíblia. Por isso, conhecer este livro, conhecer essa palavra, certamente fará toda a diferença na sua vida. É impossível alguém ficar indiferente se entregar, se tal pessoa entregar-se à leitura da palavra de Deus. Só o fato de você começar a ler e desenvolver esse costume já vai fazer uma grande diferença para você. É água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai lendo. Para você ter uma ideia, eu carrego esse calhamaço. Olha aqui quantas folhas. 1, 2, 3, 4, 5. É versículo que eu escrevi. Eu falo que eu coloco no bolso, de vez em quando ele para, dá uma olhada, dá uma lida, vai para o pensamento. São vários versículos aqui tem 29 versículos. Todo o primeiro capítulo, cadê o 29? É 29. Todo o primeiro capítulo da Epístola aos Colossenses. Eu às vezes paro, fico ali meia hora, 1 hora, lendo, meditando, memorizando, marcando. E isso é muito importante, dá um grande diferencial para nossas vidas. E segunda-feira comigo aqui é o momento nosso de estarmos falando da palavra de Deus. Eu tenho 11 vídeos sobre o Salmo 19. Precisa achar, estão esparramados, estão meio que perdidos por aí, mas tem 11 vídeos já gravados do Salmo 19. Um servo de Deus também gostava muito do Salmo 19, e o 119 com certeza, Charles Haddon Spurgeon. Apreciava muito o Salmo 19 e também o 119. E por que não dizer também o 23, não é? O 23 é um salmo que a gente tem 34 vídeos no canal, no YouTube, 34 vídeos só do Salmo 23. É um salmo maravilhoso também, não vamos falar dele aqui, por enquanto não. Talvez um dia, mas por enquanto nós estamos com 119 com o 19, buscando informações, fatos, tudo que a gente puder
trazer para comentar. A semana que vem, então, eu continuo com principais temas do Salmo 119 e também falando a respeito de fatos do Salmo 19. 20 horas e 20 minutos, chega o momento da gente orar, porque o tempo vai indo embora e daqui a pouquinho eu vou para minha janta, que eu estou com uma fome hoje, você não tem ideia. A gente não pode se alimentar, tem que esperar. Então eu tenho que ficar para a minha alimentação depois das apresentações, porque complica. Se eu jantar antes, aí todo o processo sanguíneo vem para o estômago, coitadinha da mente. Então temos que esperar para depois jantar. Agora eu vou orar, vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, dando graças pela palavra dEle, por esse tempo, tudo quanto da possibilidade que Ele tem nos concedido. Orar pelo Luiz Antônio, está alcançando melhoras. O Eremilton, nosso porta-voz, esteve com ele. E também vamos orar pelo Eremilton. Eu intenciono evangelizá-lo. Tem o Eremilton, tem o Cláudio, tem uma turminha aí que eu preciso montar uma lista para estarmos, ou para que estejamos orando por esses conhecidos meus, e tem tanta gente que eu tenho que levar as boas novas de salvação. Irmã Inês em Ribeirão Preto, aguardando a cirurgia da vista direita. Eu creio em milagres e gosto de viver a ação miraculosa de Deus, tanto na minha vida quanto na vida de amados que estão se colocando perante o Senhor para o agir dele. Nós temos que crer que o nosso Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por nós. Aliás, primeiro impossível, depois difícil, então será feito. Hudson Taylor, essa frase eu trago no pensamento todo dia. Primeiro impossível, depois difícil, então será feito. Vamos orar nesse momento. Te bendizemos, Senhor Deus, o Deus Altíssimo, que nos concedeste mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, não apenas pela condição de estar vivo, mas também sendo orientado, dirigido, conduzido pela palavra do Senhor. Nos ensine cada vez mais prezarmos, valorizarmos, termos interesse, desejo de receber o aprendizado. A palavra tem a missão de nos corrigir, nos repreender, nos ensinar, nos instruir, e que possamos receber essa obra da palavra em nossas vidas. Pai bendito e eterno, graças damos ao Senhor pela vida do Luiz Antônio, naquele leito de hospital, que aos poucos vem alcançando melhoras, e quem sabe nessa semana ele não retorna para o lar e a gente começa um tempo com ele de oração no lar dele. Oro por isso, Deus. Dona Maria Cordeiro, Deus lá em Guaíra, sobre ela e sobre a sua vida, sobre a sua enfermidade, a autoridade e o poder do Deus Altíssimo. Fernando aqui, Deus, dá-me graça para levar-lhe as boas novas do Evangelho. Pai bendito, também devo orar, tenho às vezes esquecido de uma família lá em Araçatuba, o pastor Newton e a sua esposa, Dona Ana Silvia. Ó Deus, aquiete os corações, traga refrigério à vida, que eles tenham toda a sua esperança na ação do Deus Altíssimo, que é todo-poderoso e a seu tempo traz respostas de paz ao nosso coração. Oro também, Deus, pela irmã Cláudia aqui em Barretos, pelo conforto e o refrigério do Senhor na vida dela e no tratamento que ela faz de hemodiálise, a pressão arterial tendo controle, a diabetes, clamamos ao Senhor. Também, Deus Altíssimo,
colocamos no altar do Senhor a nossa transmissão, Deus. Que debaixo da graça e misericórdia do Senhor, continue falando com amados na Tua palavra, através dessa transmissão. Por tudo dou graças e oro no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Estamos chegando ao final, 2025. O Senhor nos concedendo amanhã, às 19h55, tempo da nossa chegada. Amanhã é dia de oração, tem profeta Abacuque. Até amanhã, tenham todos uma ótima noite.